Michel Temer participou do encontro da cúpula do grupo aí do BRICS e, ao que tudo indica aqui pela imprensa, ele foi bem recebido e conversou com todo mundo para tentar fortalecer o negócio. E aí o Temer aproveitou para dizer que a economia do Brasil estava se recuperando, estava indo muito bem, que o que ele está fazendo é muito bom e que por isso os outros países devem então investir no Brasil. Normalmente essas reuniões aí do BRIC, que são em alguns mercados aí de países em desenvolvimento, que se reuniram, que é o Brasil, né, a Índia, a China, a África do Sul e também a Rússia, né, eles se reuniram, formaram um bloco econômico de livre comércio, aí, um bloco que tem as suas regras específicas, e daí essas reuniões, quando acontecem com esses países, mas também as reuniões bilaterais, são uma manifestação de confiança mútua entre os governos. Então aqui a notícia, o que saiu na grande mídia brasileira, é que está todo mundo bem, o Temer está se dando bem com todo mundo e tudo mais. Inclusive a Globo a Globo e as outras mídias deram uma coisa, fotografaram, mostraram aí o Temer reunido ao lado de Putin, o Temer ao lado de Putin da Rússia, não sei o que, deu ênfase ao Putin, porque por que isso? Porque a Rússia compra muito do Brasil, compra muita carne, é um parceiro comercial importantíssimo no Brasil. Veja bem, a Rússia, que é comunista, né, como dizia o outro, socialista, comunista, que não presta, que não vale nada, que é ingrata, que é isso, que é aquilo outro, é um dos principais parceiros econômicos do Brasil. Quando é para falar de Cuba, Cuba não presta, Cuba é isso, Cuba é aquilo, porque é comunista, porque é isso. Mas na hora de tratar com outro comunista que tem grana, como é a Rússia, aí de repente já presta. Então a mudança de valores aqui é um negócio interessante. E o mesmo tratamento se dá à China. A China, que é um importantíssimo parceiro comercial do Brasil, e que nos tempos do FHC, o FHC não ligava para a China, não tinha praticamente comércio quase nenhum com a China. A coisa era mais uma babação de ovo em relação à Europa, Estados Unidos e os países de primeiro mundo. Pois bem, isso foi publicado na mídia, mas o que de fato aconteceu foi o seguinte: o Temer tentou defender essa nova austeridade brasileira na cúpula do BRICS, né, para tentar atrair investidor, dizendo: olha, nós vamos cortar os gastos, portanto vocês têm empresa aí, leva tudo para lá que a gente vai ganhar muito dinheiro. Ele tentou fazer isso. Só que o que aconteceu foi o seguinte: o Temer foi o único dos representantes do BRICS, o único a não ser recebido por Putin em Goa, na Índia. Por que isso? Porque o Putin não concorda com o golpe parlamentar que teve no Brasil. Ele tinha uma relação boa com o governo anterior e daí ele considera que isso que houve agora é movimentação dos americanos. E aí você sabe que americano e Rússia não se entende muito bem. Então o Putin está vendo o Brasil agora como um golpe parlamentar bancado pelos americanos e ele já disse isso, correto? E aí ele não está vendo isso com bons olhos. Significa que, comercialmente falando, vamos falar em dinheiro, isso pode ser prejudicial também para o Brasil. Essa coisa de quebrar o Estado, esperando que os outros vão investir, vão tentar atrair gente de fora. E a Rússia é um importante parceiro do Brasil. Então eu vou deixar aqui esse link para você ver, né, que o presidente aqui, ó, segundo o canal de informação Russia Today, espécie de NBR da Rússia, a escolha seria por não se aproximar do presidente brasileiro após a mudança brusca, entre aspas aqui, como se referiam ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo o canal, os líderes da BRICS prestam muita atenção em Temer para tentar entender quais serão os rumos políticos do Brasil a partir de agora. Aqui o Correio do Povo diz: Putin evita encontro bilateral com Temer na reunião do BRICS. O presidente brasileiro tentou minimizar e garantir o genuíno interesse do russo. O Temer, inclusive, chegou até a dizer que eles tinham muita coisa comum, né, com o governo da Rússia, que não sei o que, sei lá, mas o fato é que aconteceu foi que o Putin não deu muita bola para o Temer, como está mostrando aqui essa foto. Vexame internacional é falado aqui pelo cafezinho. Temer é escanteado por Putin em encontro do BRICS. E realmente foi isso que aconteceu. Aqui nesse site aqui de notícia está dizendo que membros do BRICS veem com cautela a presença de Temer nesse encontro aqui, né? Aconselho que vocês dêem uma olhada também nesse vídeo, porque é da imprensa, eu acho que é da imprensa espanhola, e está falando justamente dessa cautela que o pessoal do BRICS está tendo em relação ao novo governo brasileiro. Putin fará reuniões com todos os presidentes do Brasil,
aliás, por todos os presidentes do BRICS, exceto Temer. Por que você acha que muita gente está dando essa ênfase ao Putin? Porque uma economia é um parceiro comercial importantíssimo para o Brasil, compra muita coisa. Mesmo para os atuais padrões, a mentira de Temer sobre reunião inexistente com Putin é assombrosa. O Temer meio que deixou a entender, e a imprensa colocou isso, de que ele ia encontrar com o Putin para tratar de coisas comerciais. Na verdade, isso não aconteceu, ele foi ignorado pelo Putin. E aí você quer saber um pouquinho sobre a importância do BRICS? Entenda o seguinte, em 2014, na época de publicação aqui dessa notícia, BRICS já fica com 21% do comércio externo do Brasil. Aqui estão alguns gráficos e diagramas com os números, né? Até então você vê que teve uma relação comercial crescente, que eu falei para vocês, ó, no tempo do Fernando Henrique era desprezível, né? E depois com o governo Lula e depois a continuação com a Dilma, isso daqui foi aumentando cada vez mais. Então o Brasil era dependente praticamente dos americanos no tempo do Fernando Henrique. O Lula que conseguiu mudar isso e mudar um pouco mais esse peso econômico dos países em relação ao Brasil. Por último, balança comercial brasileira do BRICS. Aqui tem alguns números que você pode ver a evolução dessa balança comercial brasileira, né? Primeiro a balança comercial brasileira de um modo geral e depois a balança em relação ao próprio BRICS, tá certo? Nesses dois diagramas aqui. Então é isso, pessoal. Infelizmente, dessa vez o Brasil está sendo deixado de escanteio pelo BRICS, que é um bloco econômico importantíssimo. A gente espera que isso daí talvez mude um dia, quem sabe quando o Brasil perder essa fama de ter um governo golpista, aí incentivado ou talvez financiado pelas grandes petrolíferas aí, americanas ou mundiais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.